Minha queridinha, meu Deus. Ei, filha, pra mim. Eu cheguei com 10 anos que eu passei lá aí no sanatório Padre Antônio Manuel, um doente de lepra. E assim que eu cheguei grávida. Poucos meses eu descansei e vieram pegar minha menina e levaram para o colégio. Decandaram, um chama decandaram, outro chama o preventório, outro chama o colégio. E levaram minha filha até hoje. Não veio mais, só vieram dizer que ela tinha morrido. Depois de 9 meses. E quando eu mandei tirar a foto dela, uns 15 dias depois a diretora veio aí dizer que a minha filha tinha morrido. Eu sei que o preventório aconteceram coisas terríveis. Então eu tenho medo que algum dia não venha ter atingido minha filha, que vinha ela falecer. Ou desaparecer, ou roubaram, ou ela deu. Eles apanhavam e puxavam que daqui, daquela, de cabelo, de palmada e tudo. Todos eles foram criados assim. É o negócio que eu já ouvi dizer. A história de Dona Ana é triste, porque ela enviou uma filha para o preventório e até hoje ela não sabe o resultado do que foi feito com essa filha dela. E ela hoje vive assombrada com as histórias que depois aqueles filhos que estavam lá, que saíram, que viram por aqui hoje, que contam a ela. Eu nunca fui internado lá não, eu morava ao lado do Instituto Guarará, porque antigamente era assim que era chamado, mas minha mãe começou a trabalhar lá em 1958, 59, por aí. Então minha mãe começou a trabalhar lá na lavanderia. Então como eu vi, ela me levava quase sempre com ela, eu acompanhava ali de perto, eu ficava olhando, não podia falar nada, mas eu via os sofrimentos, as tristezas, tudo que elas passaram, elas são mais do que verdade, cara. Eu acompanhei de perto. Nesse teatro do hospital da Miroeira, vinha uma vez por ano para visitar meu pai e minha mãe. Aí a gente trazia presente para cada uma mãe. E cantava música para ela. E a gente chorava porque não podia estar com ela, entendeu? Chorava muito, porque não podia abraçar ela, não podia beijar ela. Que dizia que a doença pegava. Eu, assim que nasci, meu pai me deu uma família para me criar e dava todas as despesas da minha pessoa. Só que aos 11 meses, o casal devolveu a minha pessoa ao meu pai, né? E meu pai me levou ao orfanato, tá entendendo? E foi lá onde eu vivi 23 anos da minha vida, né? Era uma coisa que doía da alma, até de quem não era pai, a gente vinha aqui, eu acompanhei isso de perto, a maternidade era aqui ao lado. Quando a mulher ficava grávida, chegava o dia dela vir naquele show, peça, fulana vai parir, ela vinha dar à luz à criança, vinha por aqui, ela não tinha direito nem de tocar. Tinha uma parteira, esqueço o nome da parteira, e tinha a Guiomar, que era uma paciente também. Era paciente e ela trabalhava na maternidade. Aí a criança enrolava no lençol, entregava a outra, já tinha um carro esperando aqui, botava a criança e lavava. Nem lavar a criança, pelo menos, lavavam. A mãe não tinha, ficava morrendo de chorar, chorava, mas não tinha jeito. Não tinha jeito, era tirado dela por bem ou por mal.
Lá no orfanato a gente tinha uma vida severa, né? Vamos dizer assim. Naquela época existia palmatória, fio, cinturão, né? E quando a gente cometia um erro, a gente era penalizado com apanhar de palmatória, de fio, essas coisas todas, ficar de joelho em caroço de feijão ou caroço de milho, né? Para pagar o castigo para pagar o erro que a gente cometeu, né? Nasci aqui no hospital e quando eu nasci, fui diretamente para o preventório, Instituto Guararapi. Qual é a sua primeira lembrança de lá, do preventório? A lembrança? Eu não tinha infância. Minha infância era trabalhar, assim, arrancando mato com a mão. Eu estava no orfanato já com uns 7 anos de idade, né? Com deficiência na perna. E o que aconteceu? Um senhor de idade, mais uma senhora, né? Assinou para mim e meu colega que estava sentado ao meu lado. E eu dizendo que era para ele dizendo que era para mim e resolvemos ir. Quando eu cheguei lá perto do meu pai, ele disse que era meu pai, né? E a senhora era minha mãe. Eu disse para eles que eu não tinha nem pai nem tinha mãe, né? Mas naquela época, bastava chegar com confeito, pipoca, né? Tinha um biscoito chamado rosquinha. E quando ele me ofereceu isso tudinho, eu, para não ficar de baixo, né? Eu disse que tinha um pai, tá me entendendo? E ao mesmo tempo fui chamar meus irmãos, né? Para conhecer e ganhar também pipoca, confeito e essas coisas. Foi daí que eu passei a conhecer a meu pai, né? Mas conhecer como uma pessoa, né? Não tive aquele sentimento, não tive, entendeu? Aquele amor que eu deveria ter como um filho, tá entendendo? Minha filha, que tu te fosse. A mãe da gente vinha e o pessoal, chegou um bicho, chegou uma leprosa, chegou isso, chegou uma leprosa ali. Lá mesmo no orfanato, os pessoal quando passava pela porta, assim, na frente do orfanato, eles gritavam, né? Filho de leprosos, vampiros. Oh, Jesus amado. Lobisomem. Oh, Jesus, me ajude, Senhor. Me dói, eu doida para arrancar essa ferida do meu coração, porque é uma ferida. Isso para quem não sabe que é uma ferida, ele não podia nem dizer assim, hoje eu estou aqui contando minhas histórias, contando isso que aconteceu comigo, porque isso lembra muito. Isso quando eu conto a meus filhos, eu conto a meus filhos, meu sofrimento, mas mãe, eu sofri muito mesmo. Essas crianças ficaram com sequelas, eu acho, irreversíveis. Eu acho que não tem mais como voltar atrás. Porque se você lidar com ela como eu lido com um monte delas ainda no dia a dia, hoje, você vai ver que elas são pessoas normais. Não sei se a lei dos maltratos, o isolamento, o afastamento dos pais, que eu acho que pesou muito. E dizer, elas têm problema, elas têm algum tipo de desvio mentais. Tem.
pode mandar qualquer psiquiatra examinar que ele não vai dizer diferente daquilo que eu estou dizendo. E eu não sou médico, não. Eu tenho meus filhos, minha esposa, meus netos, mas eu vou ser sincero, eu não tenho aquele afeto assim que eu deveria ter. Eu acho que eu deveria ser mais amoroso, mais amável com meus filhos, entendendo? Mas eu não consigo passar isso para eles, porque assim, eu sou aquele pai meio, é ele lá, eu cá, dando aquela ensinamento, dando aquela dureza neles, entendendo? Mas não, assim, é difícil eu chegar assim, abraçá-lo eles, né? Dizer, meu filho, eu te amo, minha filha, meus netos, eu te amo, tá entendendo? Aí pronto, a gente fica, sei lá, aquele sentimento, eu não sei nem explicar, né? A União deve isso, deve ao Janseniano, que ele é tanto que em 2007 ele fez a lei beneficiando os jansenianos que tiveram interno até 31 de dezembro de 1986. Então, agora, aí a gente acha, está lutando e vai quer conseguir junto ao governo isso para os filhos jansenianos, porque eles passaram pelas mesmas privações, eles tiveram os mesmos sofrimentos que nós, que fomos internos nos hospitais colonos do Brasil, também sofremos a mesma coisa, eles sofreram lá no preventório. E antes de eu morrer, veio minha filha, meu Deus. Eu saí com 19 anos e nunca mais voltei. Tudo ruim que aconteceu comigo foi por conta do preventório. Porque o preventório podia amar a gente, abraçar a gente, não machucar. O caso todo que eu falei aqui para vocês do orfanato, esse caso não é só com minha pessoa, né? Tem meus irmãos, que eu chamo irmãos do orfanato, né? Que muitos deles passaram pelo mesmo processo que eu passei. Porque eu não tenho uma média total de quantas pessoas são, mas todos que nasciam aqui eram jogados no orfanato. E eles passaram pelo mesmo processo que eu passei. Minha mãezinha querida, mãezinha do coração, eu te ofereço essa linda canção, mãezinha do coração. Neste dia de viver, comemoramos, irmão. Oh, minha mãezinha santa querida, é meu tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço essa linda canção, mãezinha do coração. Neste dia de viver, comemoramos, irmão. Oh, minha mãezinha santa querida, é meu tesouro que eu tenho na vida. Eu te ofereço essa linda canção, mãezinha do coração. Eu queria muito era ver minha filha, antes de eu morrer. Que ela pudesse aparecer se estivesse viva, né? Só isso.